Oi, eu sou a Ju. Você e eu somos o podcast Falar Português Brasileiro. E isso não vai mudar. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Desejo a você uma excelente semana, uma segunda-feira abençoada. Lembro-me que logo no começo das gravações do podcast era tudo um sofrimento, tudo difícil. Eu tinha vontade e acreditava naquilo que estava fazendo. Bom, eu sempre acredito no que estou fazendo. Às vezes me cobra um pouquinho e isso dificulta para algumas realizações. Mas resolvi deixar tudo de lado e assumir que eu também erro. E está tudo bem. No primeiro ano do podcast, eu fazia as edições. Acho que em algum outro episódio eu falei sobre isso. Felizmente, sempre tive pessoas boas no meu caminho. E o podcast recebeu muita ajuda. Quero dizer que, com o dinheiro dos apoiadores, eu pude contratar um editor para o podcast FPB. Afinal, eu levava pelo menos 2 horas para editar um episódio. Também levei dias para entender sobre edição. Enfim, valeu! Durante todo esse período, foram 2 editores. E claro, que convidei o Ricardo Gomes para gravar comigo. No episódio de hoje, converso com o editor do podcast. Converso com o proprietário da voz lá no final do episódio. Mas antes, quero saber se você, mulher, já está inscrita na lista de espera para o curso de português, níveis intermediário ou avançado, depende do seu nível, Mulheres Inspiradoras. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com Mulheres Inspiradoras. O link está aqui na descrição do episódio. Entre na lista e venha fazer parte do nosso grande mundo de mulher para mulher. Agora sim, bora lá, Ricardo! Olá, Ricardo, tudo bem? Oi, Ju, tudo bom? Muito obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço por você estar aqui com a gente, por você estar aqui no nosso podcast, e você é a pessoa responsável pela qualidade desse podcast, a qualidade do áudio desse podcast. Então, demorou muito para você vir gravar um episódio comigo. É um prazer enorme estar aqui agora, dessa vez do outro lado, né, do microfone. Verdade, né? Ô, Ricardo, eu gostaria que você falasse primeiro sobre o seu podcast, que o link eu vou pôr aqui na descrição do episódio. E depois eu gostaria que você falasse também sobre como é para você fazer a edição do podcast Falar Português Brasileiro e o quanto de trabalho eu dou para você na edição. Não trabalho nenhum. Eu acho que desde a última vez que a gente conversou sobre podcast, algumas coisas já mudaram, porque eu agora tô com 3 podcasts, não é mais um. Caramba! Então eu tenho meu projeto porque eu sou biólogo, né? Além de editor de áudio, eu sou biólogo, então eu tenho Biologia in Situ, que é onde eu, junto com a minha equipe, somos aí um pouco mais de 40 pessoas trabalhando no Biologia in Situ, fazendo o podcast, postagem para as redes sociais, e agora a gente tem a nossa revista online também, a revista Biologia in Situ. Então são essas 3 áreas onde a gente atua lá no Biologia in Situ. Só que além disso eu criei mais 2 podcasts nesse meio tempo. Tem mais um que eu tô fazendo agora sobre vida acadêmica. Eu e a Cris, que é uma amiga minha lá do Sergipe, a gente estava desenvolvendo paralelamente, sem um saber do outro, desenvolvendo a ideia de um podcast sobre vida acadêmica. E aí um dia que a gente conversou e mencionou isso, os dois estavam desenvolvendo essa mesma ideia, a gente juntou, né? A gente já produziu Biologia in Situ juntos, vamos juntar esse também. E aí a gente está desde o ano passado com o Desorientandas, a gente tem publicado um episódio por mês, e aí cada vez a gente conta uma história, ou traz alguma pessoa para contar uma história sobre a vida acadêmica dela. E além disso, porque eu tava achando pouco,
Eu comecei a fazer o Ciências nas Estrelas. Foi lançado agora em julho. Eu lancei o Ciências nas Estrelas, que a gente estava comentando, né, que o meu mestrado é sobre Star Trek. E esse Ciências nas Estrelas é o podcast que eu tô fazendo sobre as ciências em Star Trek. Peraí, Ricardo. Sim. Faltou contextualizarmos quem é você. Porque você é o editor do podcast, certo? Sim. Lá no final tem a sua assinatura em todos os episódios. Mas nós não falamos quem é o Ricardo. Ricardo, quem é você? O que você faz além de editar o podcast? E como é a sua correria? Assim, o que eu faço é um pouco difícil de dizer, porque eu já fiz tanta coisa. Então vou me limitar então ao que eu tô fazendo agora. Mas eu sou carioca, mas sou filho de nordestinos. Meus pais são do Rio Grande do Norte. Eu cresci no Rio de Janeiro, moro aqui até hoje. Eu me formei na biologia, na graduação. Estou fazendo mestrado agora numa área de comunicação, que é a divulgação científica. Então é meio que uma transição de carreiras, mais ou menos, que eu tô agindo mais ou menos ali na comunicação e na biologia também, através do podcast de biologia que eu faço, né, que é o Biologia in Situ. E além dessas duas áreas, assim, eu atuo na produção de podcasts. Então, com a minha produtora, né, a Capomorfia Podcast, se vocês olharem direitinho aí, no finalzinho do áudio do Falar Português Brasileiro, tem lá falando sobre esse projeto. Então a gente é um grupo que produz podcasts mais especializado em divulgação científica. Daí toda a minha atuação com os podcasts que eu faço para demonstrar também publicamente o nosso trabalho, né? Nossa, que incrível! Você falou que está fazendo mestrado. Sim. E qual é o seu objeto de estudo? Qual é a sua pesquisa? Que eu achei interessante. A minha pesquisa é a mais confortável possível, a melhor do mundo pra mim. Imagino. Porque eu sou um fã enorme de Star Trek, né, de Jornada nas Estrelas, como preferi chamar. E então eu puxo o lado da biologia e jogo pro mundo da comunicação através da série Star Trek. Então o meu trabalho do mestrado em divulgação é assistir episódios da série Star Trek original, aquela lá de 66 a 69, lá da década de 1960, e aí os episódios que puxam mais para a biologia, que abordam a biologia, que trazem conceitos da biologia, eu assisto e eu vou ali detalhando, esmiuçando o que pode ser comparado do que é extrapolado, né, que é uma ficção científica, muitas vezes usa uma base de um conceito que a gente tem na nossa ciência, mas espalha ele para uma coisa muito maior ou muito diferente, e fazer essa ligação do que foi retratado, né, nessa série com o conhecimento científico que a gente tem. Incrível. Eu estou sem palavras em relação a você faz o que você gosta, tem diversão no seu trabalho, no trabalho de pesquisador, a sociedade vai ter um retorno do que você está fazendo, uma aplicabilidade, isso é extremamente plausível. Sim, sim. E muito interessante. E claro, os fãs de Star Trek também podem ler o seu trabalho, né? Para ampliar conhecimento. Sim, sim. E uma coisa que eu já tô planejando, tô escrevendo a dissertação ainda, ela não tá completa, falta metade dos episódios para assistir ainda, além de todas as outras partes, né, de texto para escrever. Mas eu planejo que os capítulos sobre cada episódio, né, cada episódio vai ter um capítulo, que eu vou transformar eles em podcast depois, para ter essa divulgação em uma outra mídia, né, uma mídia mais acessível, porque você tá na vida acadêmica também, né, Ju? A gente escreve os trabalhos e muitas vezes só quem lê é a banca que vai julgar, que vai dar a nossa nota. Por mais que você publique numa revista, além da tese da dissertação, publique numa revista, quem vai ler é meia dúzia de pessoas daquele seu mesmo campo que vão procurar e vão cair no seu trabalho porque vão precisar para escrever o trabalho delas. E isso fica para quase ninguém, praticamente.
Então eu já tenho planejado que esse ano de 2024 está acontecendo a primeira temporada do Ciências nas Estrelas. Eu estou planejando para que a temporada de 2026 seja a divulgação desse meu trabalho. Porque ainda em 2025 eu vou precisar terminar ele, né? E fica um tempo ainda que eu vou precisar para produzir os episódios. Então, se der tudo certo, termino em 2025. Em 2026 sai a temporada da versão, de uma versão mais palatável, mais bonitinha, melhor para se escutar, para se consumir, do que uma dissertação acadêmica, né? Às vezes nem a própria banca lê o trabalho, né? Mas tá lá. É. Pode acontecer também. E, Ricardo, fala um pouquinho pra gente sobre os seus outros projetos. Sim, tem o Biologia in Situ, né, que é o primeiro podcast que eu comecei a produzir lá em 2020. Então, em meio à pandemia, a gente começou com esse projeto. E o Biologia in Situ tem um carinho muito grande por esse podcast, porque é onde eu consigo concentrar a biologia e a comunicação, que são as duas áreas com que eu me identifico mais. Então lá eu apresento, eu estou junto com o pessoal ajudando a produzir as pautas, a editar os áudios também, a produzir os temas que vão para as redes sociais, que vão para a revista, que a gente produz. Lá, assim, foi onde eu consegui me encontrar praticando a biologia. Porque eu não, desde da faculdade que eu não faço mais pesquisa, né? A vida de cientista é muito difícil no Brasil. Sim. Se você não estiver vinculado em nenhuma universidade, você dificilmente vai conseguir produzir. Sim. Então eu pesquisava enquanto estava na universidade, continuo produzindo ciência agora que eu estou vinculado à Fiocruz com mestrado, mas onde eu consigo continuar praticando a biologia é com o Biologia in Situ, no podcast, nas redes sociais e na revista. Então ali a gente tem entrevistas, a gente monta as pautas com pesquisas, artigos e aí tenta traduzir para uma linguagem mais legal, mais acessível, e aí põe nas pautas dos podcasts, ou faz uma entrevista com alguém especialista. A gente teve um especialista em privatização de praias recentemente, né, o Davis e a Jéssica, que vieram falar especificamente sobre esse assunto, que eles têm essa experiência no Nordeste de consequências de uma privatização de praia, e é um assunto importante, né? A gente gosta também de trazer o lado social no Biologia in Situ, porque muitas pessoas têm a ciência como uma coisa neutra, e a ciência não é neutra, gente. Não é. A ciência é feita por pessoas, e todas as pessoas têm os seus vieses, têm os seus lados, e às vezes o que você escolhe para fazer no meio científico já demonstra se você tá vendo mais o lado social ou não. Então já tem os seus vieses na escolha de trabalho que a gente tem. Então a gente acredita muito no que o social tá muito intrincado e a gente tem que trazer para melhorar mesmo as coisas, né? Para ter um ganho social a partir da ciência. Eu acho que ciência é política. E não é a política partidária como as pessoas pensam, as pessoas conhecem o sentido de política. Mas é a política de estar fazendo em prol da sociedade com a sociedade. Exatamente. Eu acho que a gente acabou, assim, no Brasil, pelo menos, a gente acabou associando política como um termo negativo. É. Mas tudo é política. Todas as ações que a gente toma no dia a dia, o que a gente apoia, o que a gente não apoia, são todas decisões políticas. Às vezes o que a gente come acaba sendo uma decisão política até, dependendo da sua decisão. Então, não tem como a pessoa se isentar da política no mundo. Toda a nossa vivência é política em algum momento, né? Sim. E, Ricardo, como foi para você a experiência? Como foi, não? Como é? Porque nós ainda temos aí alguns episódios até o 200º e depois, como você já sabe, eu vou parar um pouco, vou tirar umas férias do podcast e partir para o YouTube. Como foi para você esse trabalho de edição? Como foi o trabalho com o Falar Português Brasileiro? Eu gosto muito, sabia? A gente se achou ali num grupo de Facebook de podcaster, né? Verdade. Que a gente acabou se encontrando ali. Eu acabei desenvolvendo um carinho muito grande para falar português brasileiro, porque ele são aulas, mas não são aulas.
É um conteúdo que te ajuda, mas que não tem aquele peso de uma aula, aquela sensação de você ter que dar atenção, porque senão você não vai conseguir pescar nada. Tem uma coisa mais solta que eu vejo muito num outro podcast, aí os dois acabam sendo muito próximos para mim, que é o podcast do professor Pasquale, A Nossa Língua de Todo Dia. Sim. É um quadro, né, que ele tem na CBN, que todo dia é lançado também em forma de podcast. Os dois, eu chamo de FPB, né? Assim, eu sozinho aqui comigo. E aí, pra mim, tem a mesma vibe, porque o professor Pasquale traz sempre músicas, Caetano Veloso, ele adora trazer Caetano Veloso, e você traz assuntos do cotidiano, você fala da sua viagem, são coisas assim que não só chamam a sua atenção pelo aprendizado, chamam a sua atenção pelo conteúdo, chamam a sua atenção pelo entretenimento. E eu acredito muito nessa coisa do entretenimento como veículo para mensagem. É uma das coisas que eu gosto de fazer no Biologia in Situ. A gente sempre traz brincadeiras, joga memes, faz inserção de memes no áudio para usar o humor como um veículo de informação também, para levar informação. Então eu acredito muito nisso, é uma coisa que você faz muito bem e que eu gosto muito no FPB. Ah, obrigada. Você não é o único a chamar de FPB, viu? Eu também. Eu também. Os alunos também. É mais fácil, né? Os alunos falam FPB e a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, FPB? O que é FPB? Profe, falar português brasileiro. Verdade, né? Isso foi lá em 2020, 2021, talvez. E, Ricardo, faz quanto tempo que você está aqui? Porque eu não lembro. 2 anos? 1 ano e meio? 2 e meio? Eu acho que já faz 2 anos. Eu acho que sim. Não tenho certeza, mas faz tempo. 1 ano e meio, mais que 1 ano e meio, já com certeza. Bom, eu sei que faz tempo pra caramba. E você também é um vitorioso que ouviu a minha voz em todos os episódios. Todos os episódios você conhece. Você ouviu, e o melhor, em primeira mão, né? Sim, em primeira mão. E ainda sei de coisas que ninguém nunca vai saber. Obrigada. De bastidores. Muitas vezes eu xinguei, outras eu reclamei, outras foram intencionais. Às vezes o cachorro latia. Nossa, é uma cachorrada que tem aqui. Às vezes, quando o contexto permite, às vezes é legal abraçar o caos. Na nossa equipe no Biologia in Situ, a gente tem 2 animaizinhos que fazem parte da equipe. Se a pessoa entrar no nosso site lá na aba sobre, tem todo mundo da equipe com parágrafo de apresentação e fotinho de apresentação. E tem lá Thor, que é o gatinho da Sueli. Toda reunião de pautas ele aparece, ou para reclamar para ela abrir a torneira para ele beber água, ou só para passar na frente da câmera. E tem o Caramelo, que é o cachorrinho de Cris, que late. Ainda mais quando a gente tá gravando, aí que ele late mesmo. Aqui, 2 quadras aqui do apartamento, tem, 2 ou 3 cachorros. E quando eles latem, parece que eles miram assim, ó, na minha janela. E vamos latir, que é para aparecer no áudio dela, ou no meio da aula. Enfim, esse microfone aqui eu comprei porque realmente os alunos estavam assim: professora, quantos cachorros você tem? E eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum gato para dar água, um passarinho, nada. Enfim, eu vou ficar com um pouco de saudades de escrever, pensar no texto, gravar o podcast, mas eu acho que tudo tem um fim, ou uma pausa. A gente vive em ciclos, né? Às vezes um se encerra, também não quer dizer que ele não possa reaparecer mais pra frente, mas realmente, às vezes a gente precisa dar uma repaginada ou repensar alguma coisa ou outra, né? Exatamente. Você já pensou em parar com os seus podcasts? Eu não. Eu já pensei... Eu já pensei de talvez ser forçado por situações maiores a diminuir o ritmo. Mas parar,
como eu acho que são todos projetos muito novos. O Biologia in Situ é o mais antigo, tá aí desde 2020. A mesma idade do FPB, viu? Ah, sim. Eu verifiquei, o primeiro episódio do FPB foi dia 6 ou 7 de janeiro de 2020. Olha aí. Não tinha nem pandemia ainda quando eu publiquei o primeiro episódio, mas que na verdade os primeiros 10, 14 episódios, talvez, eles são de 2012. 12? Porque eu já tinha esses áudios que eu usei em sala de aula lá no passado. E aí, pensando em ativar Falar Português Brasileiro, trabalhar para mim, movimentar a empresa, como chegar nas pessoas, como chegar no público. E aí, vendo a escassez de podcast, porque não são muitos. Hoje, sim, devido à pandemia, tem mais, mas lá em 2011 não tinha nem Spotify. Sim. Não tinha nada naquela época, né? Eu fiz os episódios, gravei e levei para a sala de aula para trabalhar com os alunos. Então, foram aulas que eu ministrei usando esse material. E aí, em 2019, final de 2019, que pensando em como atingir o público, foi que veio, vou fazer podcast. Não tem, há uma necessidade de materiais desse tipo. E aí eu gravei em novembro, dezembro, fui viajar em dezembro, janeiro, e na primeira semana depois que eu retornei, já tinha lá programado até o carnaval, até fevereiro já estavam os áudios todos programados para começarem a ser divulgado. E aí veio a pandemia, pronto. Não, é bom que você com o FPB você meio que quebra que é a grande barreira de consumo de podcast, que é o limite da linguagem, né? Então vem de encontro a isso, né? Tentando passar essa barreira. Acho que é a barreira, né? Porque uma outra que eu poderia pensar seria das pessoas surdas, né? Que o material acaba não sendo acessível, né? Mas para isso ainda assim as pessoas têm a transcrição, né? Acaba que a barreira da linguagem mesmo acaba sendo uma que ainda é mais difícil de transpor, mas que o FPB consegue. Bom, mas durante todo esse período pós-pandemia, aliás, pandemia, pós-pandemia, como eu falei no episódio anterior, foram muitas coisas úteis, muitas coisas inúteis, mas que fazem a diferença. E é o que você disse anteriormente também. Trazer um conteúdo, trazer uma aula em forma de conteúdo e algo que não se pareça como uma aula propriamente dita, né? E é o que eu sempre pensei e considerei importante para o podcast FPB. E também uma preocupação minha sempre foi o tempo de duração do áudio. Sim, sim. Eu não consigo ouvir, prestar atenção em podcasts muito longos. Sim. Lá no Biologia in Situ, por exemplo, a gente tem a Eloá, que ela é coordenadora de equipe, e ela está fazendo o doutorado dela com divulgação científica e o Biologia in Situ em sala de aula. Então ela tentou já aplicar um episódio maior e aí não deu muito certo, né? Porque um episódio maior que a gente faz acaba tendo quase o tempo de uma aula. Aí ela passou para os BioNews, né? Que é o nosso formatinho de notícias, que tem ali por volta de 10 minutos, e aí fica mais tranquilo. E dá para trabalhar, dá para pensar, estruturar uma aula em cima de um áudio de 10 minutos do que um de 50. Eu sei, Ricardo, que o FPB é muito utilizado por professores em aulas, pelos próprios alunos que eu recebo falarem que me conheceu porque o primeiro contato foi com o professor usando um áudio do FPB em sala de aula. Maravilha. E isso eu acho muito bacana, porque afinal, realmente, o
o que eu estou fazendo, o conteúdo que está sendo produzido, está gerando outros interesses, outras pessoas estão usufruindo disso também, que sempre foi o meu propósito, compartilhar conhecimento, compartilhar informação, porque só assim as coisas podem mudar. Sim, o material que você faz tem uma qualidade muito boa, você tem uma cadência na fala que a gente entende muito bem, uma dicção maravilhosa. Então, para quem está querendo aprender, aquele é o padrão a ser alcançado, né? Então, perfeito. Claro que não, Ricardo. Eu que tenho um editor maravilhoso que faz milagre aí nos meus áudios. Não adianta nada ter uma dicção ótima se a edição não for boa. E aí você entra e faz ali as coisas acontecerem, e sempre muito rápido. O que eu gostei muito, que eu gosto muito do seu trabalho, eu recomendo o seu trabalho, é esse seu profissionalismo. O prazo, 2 dias, 3 dias, não lembro qual era o nosso prazo, porque você sempre me entrega antes do prazo, e eu confio. Quando você não pode entregar no prazo, você me avisa que está com muitas coisas, e ainda pergunta, posso atrasar? Pô, claro que pode, meu. Ah, foi bem paulista agora, né? Pô, claro que pode, meu. A paulista conversando com o carioca. Não, mas é uma coisa que a gente dá muito valor, porque às vezes é difícil de encontrar, mas é o básico, né, que a gente precisa ter, né? Um profissionalismo, um comprometimento, assim, um respeito mesmo, que está embutido nessas coisas, né? Que você tem um trabalho, você tem uma consideração de me deixar fazer esse trabalho para você, e então tem um respeito muito grande ao tempo que você tirou para fazer a gravação, ao quanto você pensou naquilo ali, ao público que está esperando sair o próximo episódio. Tem que respeitar muito essas coisas, né? As pessoas, né? Principalmente. Esse episódio, o último episódio que você editou, eu acho que já está com 226 reproduções. Olhei. E durante esses 4 anos de podcast, Ricardo, foram mais de 170 países. Nem a ONU reconhece tudo isso de país. É verdade. Foram mais de 460 mil reproduções. Impressões no Spotify, 45.848. É muita coisa, gente. E seguidores no Spotify são 11.348 seguidores. Olha só que maravilha. E a sua voz está lá. É para ter um orgulho enorme disso, porque é muita gente impactada, muita gente fiel. Excelente mesmo, muito orgulho de poder fazer parte de algum modo desse projeto. E a sua voz está lá junto comigo, né? Vozes famosas. Eu não tinha noção, eu não tinha ideia de nada quando eu comecei a fazer o podcast. E não sabia que fosse ser, eu considero um sucesso. É um podcast 4.9 de avaliação no Spotify. Não sei quantas tem no momento, mas eu fico muito feliz também com esse quase 5, com o 4.9. Isso porque você nem costuma pedir, né? Quem estiver escutando, gente, dá 5 estrelinhas aí, deixa um comentário, isso ajuda bastante. Verdade. Eu acho que alguns episódios ali no, sei lá, talvez perto do 100º, alguma coisa, em algum momento eu cheguei a pedir logo quando o Spotify lançou essa possibilidade de avaliação. Mas depois eu parei. Quem quiser avaliar, vai avaliar. Então, por favor, sigam a recomendação do Ricardo. Deixa ali 5 estrelas. Porque eu só quero se for 5. Não deixa menos, não. Eu só quero se for 5. O mesmo trabalho que você vai ter ali de clicar em qualquer quantidade vai ser o mesmo trabalho. Então dá 5. Exatamente. E claro, você que está nos ouvindo, que está ouvindo este episódio, acesse o podcast do Ricardo, ou os podcasts do Ricardo. Dá uma força lá também, que fortalecendo a gente cresce e podemos fazer a diferença levando conteúdo para todos e conteúdo de qualidade, né?
Ricardo, faz um review aí dos seus podcasts, por favor, porque são tantos. Sim. Para me encontrar, vocês podem ir lá no Biologia in Situ. In Situ se escreve com I-N de navio, S-I-T-U, para falar sobre biologia, né, e coisas do cotidiano ligadas à biologia. Para falar sobre a vida acadêmica, é no Desorientandas, no plural, né, Desorientandas. E para ouvir sobre Star Trek ou Jornada nas Estrelas, tem o Ciências nas Estrelas, que está com essa primeira temporada aí, um episódio por mês daqui até o final do ano. Excelente! Muito obrigado, Ju. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado por eu poder conversar aqui com o povo do FPB, né? Tá desse outro lado que eu nunca estive. Muito obrigado mesmo. Beijo, gente. Eu que agradeço, mais uma vez, a sua participação. Tudo isso que nós temos aqui não seria possível sem o seu trabalho, sem o seu profissionalismo e a sua qualidade de prestação de serviço. Sou muito grata. E, bom, após os 200 episódios, quando eu voltar a produzir, não se preocupe, Ricardo, eu vou entrar em contato com você, viu? Ah, por favor. Eu vou ficar com saudade, com certeza. E é claro, estamos sim em contato, precisando de alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Bom, precisando depende, viu? Não vem me dar serviço, não. Me chama pra tomar cerveja, mas não me chama pra trabalhar. Aí daqui a pouco vem aquela mensagem: eu estou precisando de R$5.000, será que você... Então, por isso que eu já estou avisando. Foi boa piada, né? Mas precisando de alguma coisa assim, estou aqui à disposição, só mandar mensagem, você sabe como me encontrar. E claro, desejo um excelente caminho aí pra você. Um abraço e tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.